O lateral direito Isla dificilmente voltará a jogar pelo Flamengo. Para quem não acompanhou, surgiu na noite desse domingo de carnaval nas redes sociais um vídeo no qual o Isla participava de uma animada festa. Isso depois de pedir liberação do jogo entre Flamengo e Resende, porque o jogador não estaria se sentindo bem, questões de saúde, como foi inclusive divulgado pelo próprio clube antes da partida, né? O Flamengo chegou até a emitir uma nota depois que esse vídeo se espalhou pelas redes sociais. Qual a situação de Isla e do Flamengo hoje? Bem, algum dirigente poderia chegar agora e falar o seguinte: não, vamos rescindir o contrato, não joga mais no clube, está fora, olho da rua. Bem, não é bem assim. Se você prestar atenção, de tempos para cá, os clubes de futebol têm tido um certo cuidado nesse tipo de relação pelas questões trabalhistas que regulamentam a profissão do jogador de futebol e a sua atividade profissional. Um jogador que comete um deslize, ele pode ser punido de acordo com o seu contrato, pode ser multado, pode ter algum tipo de penalidade. Mas rescindir, mandar embora, pura e simplesmente rasgar o contrato, não é tão simples. E o risco de que isso se transforme num futuro próximo, em 1, 2, 3, 4 anos, numa ação na justiça que resulte em prejuízo para o clube, ele é real. Por isso, todos os clubes hoje tomam certo cuidado quando se vem nessa situação. A informação que eu posso passar para você que acompanha o canal é o seguinte: Isla queimou o filme dele com o Flamengo, né? Com a comissão técnica, certamente com muitos colegas que estavam em campo enquanto ele dizia que não estava bem, mas estava numa festa, situação esquisita, e com a diretoria. O jogador já teve momentos de uma certa instabilidade ali dentro do Flamengo, tendo oportunidade, seguiu trabalhando, e agora ele se desgastou de uma tal forma que é praticamente impossível que ele possa mudar esse cenário. Então o que o Flamengo vai fazer? Bem, o Flamengo deverá, primeiro, deve sofrer uma punição ao jogador, isso aí é muito provável, dentro daquilo que o contrato permitir. E mais adiante, o Flamengo vai tentar minimizar prejuízo, vai tentar negociá-lo de alguma maneira que ele renda algum tipo de receita para o clube. E por que isso? Alguém vai dizer, mas ele chegou para o Flamengo de graça? Mais ou menos. O jogador, quando chega sem contrato com outro clube, ou seja, você não paga a multa rescisória, ele vai ter salário, ele tem luvas, né? Ou seja, existe um custo. Tem comissão lá do empresário, assim funciona o mercado do futebol, tá? E, evidentemente, existe um investimento feito no atleta. Ele tem um valor de mercado, ele tem um contrato, esse contrato sempre tem uma multa rescisória. Se algum clube se interessa pelo Isla ou por qualquer outro jogador, tem que pagar uma quantia para liberá-lo, pagar ao Flamengo. Então o Flamengo, evidentemente, não deverá rescindir pura e simplesmente o contrato, porque qualquer clube de futebol que fizer isso a partir de algum ato de disciplina, um escorregão que o atleta protagonize, ele vai dar a chance de qualquer jogador criar um pequeno problema, um probleminha, forçar a saída e ele fica livre e vai para um outro clube. Então o clube sempre tem que se resguardar. Ele não pode simplesmente liberar o jogador, porque pode ser que por trás disso tudo, não estou falando do Isla não, estou falando em linhas gerais, tá? O atleta pode ter ali esse objetivo, de forçar uma barra, que nem o cara que força a barra para ser demitido de uma empresa, né? O cara falta, arruma atestado médico, cria problemas ali, discute com as pessoas para ver se mandam embora para receber a indenização dele. Quer dizer, o clube não pode cair numa eventual armadilha de um atleta, por isso existe todo esse cuidado. Primeiro, de não dispensar o atleta pura e simplesmente, porque você pode, sem motivos para essa demissão, para essa rescisão contratual, você pode sofrer um processo na justiça e amanhã isso pode custar muito dinheiro para o clube. Então o dirigente tem que ter responsabilidade, né? Ele pode até não estar mais no clube no futuro, mas alguém vai segurar essa bucha se ela aparecer. E o outro lado, você não pode simplesmente pegar diante de uma indisciplina, de um escorregão, de uma vacilada de um atleta, rescindir o contrato, tá bom, te libero aqui tudo, porque esse pode ser o real objetivo desse jogador. É assim que as coisas funcionam. Estou sendo muito claro. Não estou dizendo que é o caso do Isla, estou falando em linhas gerais, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, eu quero reforçar isso. Então, a tendência é o Isla não jogar, não ser relacionado, exceto se o técnico Paulo Souza, numa situação eventual, não puder contar com o Mateuzinho, não tem o Rodinei, o Isla está lá treinando, ele fala, cara, só tem esse cara para essa função, ele vai hoje. Mas é pouco provável que ele tenha mais oportunidades. E mais, na coletiva, depois do empate 2-2 com o Resende, o técnico Paulo Souza disse que o time tem que primeiro vencer os jogos para depois brincar o carnaval. Me parece ali que ele usou isso no sentido figurado. Muita gente associou ao vídeo do Isla, mas não se conhecia esse vídeo até então. A minha sensação é de que o Paulo Souza falou isso no sentido figurado, tipo, pô, ganha o jogo, depois relaxa, brinca o carnaval. E não no sentido literal de brincar o carnaval depois de vencer a partida. Foi pelo menos o meu entendimento, não sei se você pensou assim. Agora, a informação que eu tenho é que
Todas essas cutucadas que o Paulo Sousa tem dado nos gols perdidos, na tal da falta de fome, as coisas que ele tem falado nas coletivas, têm ocorrido com respaldo. Ele hoje tem respaldo da diretoria, em que pese a isso o surgimento de vídeo de chefe de torcida, dizendo como tem que escalar o time. Aliás, o negócio até muito constrangedor. Como é que isso é transformado em algo relevante, compartilhado? Ele tem todo o direito, o chefe de torcida, como qualquer torcedor, de ter uma opinião sobre como o time deve ser escalado, mas isso só interessa para ele, para os amigos dele, para mais ninguém. Qual a relevância? O time deve jogar assim, torcedor A, B ou C. A opinião do torcedor, nada mais. Não é isso que vai interferir no trabalho do técnico. O Flamengo contrata um técnico lá em Portugal, uma comissão técnica europeia, aí quem vai dizer como o time tem que jogar é o chefe da torcida. Qual a qualificação que ele tem para isso? Ele vê o futebol da ótica do torcedor, da arquibancada. O fato é que o Paulo Sousa, nesse momento, tem respaldo. Por isso ele está jogando o jogo e dando essas cutucadas. Ele não está fazendo isso de graça. Ele não está falando isso porque ele quer comprar uma briga. Ele está tentando mexer com os brios dos jogadores. E um ponto importante nesse Flamengo. O Flamengo, 2022, não tem mais os créditos acumulados em 19 e 20, com os títulos que ganhou, porque só fracassou nas competições importantes de 2021. Então o torcedor, que antes tinha uma tolerância maior, não, esses caras ganharam tudo, agora é diferente. Agora esses caras não ganharam nada no passado. Estão devendo, porque é um time caro, é um elenco caro. Então a torcida agora cobra de uma outra maneira. Isso é natural, é normal. É assim que vai funcionar. E essa falta de crédito não é só dos jogadores, é da diretoria, da presidência até os atletas, passando por todo mundo, por todos que participaram do processo nesses últimos anos. Então esse é o cenário. Então o Paulo Sousa provavelmente vai continuar dando as suas cutucadas quando achar que deve. E a minha opinião, está certo, tem que mexer com os brios, tem que tirar da zona de conforto. Os atletas, todos no Flamengo, precisam entender o seguinte: o clube tem um investimento muito alto, uma comissão técnica internacional, um elenco de jogadores experientes de alto nível, muito melhor do que a maioria massacrante dos elencos do futebol sul-americano, talvez o melhor até, e precisa dar retorno técnico. O time do Paulo Sousa começou já a funcionar. Se você observar a partida contra o Resende, a atuação não foi ruim. Muitas chances criadas e o Resende não tinha criado nada. O gol do Resende primeiro não é uma chance criada, uma jogada trabalhada. É um lance totalmente fortuito e uma falha grave do goleiro Diego Alves. E ali o Resende fez 1-0, o Flamengo perdeu vários gols antes e depois de tomar 1-0. E continuou perdendo no segundo tempo. Ou seja, o problema continua sendo a falta de objetividade, de pontaria, o capricho excessivo em algumas finalizações, que é um velho problema desse elenco, desse time, que o Paulo Sousa terá que corrigir. Cabe a ele, aos jogadores, corrigir isso aí. Lembrando sempre que as nossas peças promocionais aqui do canal, você encontra no Use 360, Caneca 360, as camisetas e as canecas do canal. Essa é a maneira de você prestigiar o nosso trabalho, o nosso jornalismo aqui no YouTube, divulgando, adquirindo os produtos no Use 360. E as camisetas são bem legais, tem lá os nossos bordões, tem lá a Live Soft Open e tudo mais. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para aqueles que têm interesse no assunto, sejam jornalistas, futuros jornalistas ou não. Está lá o link na descrição do vídeo também, você pode acessar no maurocesapereira.com.br. E claro, o nosso clube de membros. No clube de membros você tem acesso mais rápido aos novos vídeos, você tem o Pergunte ao Mauro César, você tem promoções com descontos de produtos que você pode adquirir sendo membro do canal, e tem a mesa redonda. Todo mês, a mesa redonda reúne membros do canal num debate, dividindo a tela comigo e com outros membros, evidentemente, e é sempre muito legal. A de fevereiro você pode conferir também no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi um debate bem bacana e eu sempre convido você a participar do clube de membros e, claro, se inscrever para participar também de uma das nossas lives mensais Mesa Redonda. E muito mais, tem as lives também regulares que tem a participação de pessoas que são integrantes do clube de membros. É uma maneira também de você apoiar o nosso trabalho aqui na internet, aqui no YouTube, o nosso jornalismo independente. É isso, valeu e saudações.